ó, Flávio Prado, você diz, né, que você respeita pra caramba o Luxemburgo, né? Que foi o melhor que você já viu. No Brasil, sem dúvida, detonando tudo. Aí o que você fala sobre o Roger Guedes, que ele é um jogador? É o quê? Roger Guedes. Jogador, você fala. Fraco. Então o Vanderlei Luxemburgo discorda de você. Não tem nenhum problema, porque, já discordamos de muita coisa. Não é só disso. O Vanderlei Luxemburgo... Fala que vai pra seleção. Ele falou que tem potencial de seleção brasileira, o Roger Guedes. Falou sobre os jogadores estarem preparados para as cobranças e sobre o Roger Guedes, o Vanderlei Luxemburgo diz: jogador com potencial de seleção brasileira. Vamos escutar aí o que disse o Vanderlei Luxemburgo. Nós estamos no Corinthians. Se esses jogadores tiverem medo de estar jogando no Corinthians, não pode jogar no Corinthians, cara. Aqui é cobrança o tempo todo, é pressão o tempo todo, não tem moleza aqui. Não tem jogar bem e ganhou de 1-0, não tá, o cara não correu, não lutou, os caras vão cobrar. Isso aqui é Corinthians, então eu não tenho assim essa coisa de mostrar para eles onde é que eles estão. Até falei isso hoje na palestra lá. Onde é que nós estamos e o que nós queremos aqui. Onde é que nós estamos? Agora, a cobrança vai existir. E só nós podemos reverter essa situação, né? Tá falando sobre ele aqui, né? De jogador com a característica dele, né? Essa semana já vai tomar umas duras minha. No bom sentido. Sabe por quê? Porque um jogador que tem a qualidade dele de finalização não pode se afastar muito do gol. Ele tem que se aproximar do gol. E isso que eu quero mostrar para ele chegar à seleção brasileira, que ele tem potencial para a seleção brasileira. Ele já fez 7, ele poderia ter feito muito mais. Quanto mais ele chega perto do gol, mais os companheiros vão achar ele em condição melhor de poder fazer o gol. Agora, quanto mais ele fica distante, ele vai ter que... O gol está muito distante para ele. Então eu tenho que deixar ele ficar numa posição mais confortável e que a bola chegue nele para que ele possa ter uma finalização melhor. Porque ele começa a voltar muito, a vir aqui atrás, ele gasta no que ele não é forte, que é a marcação. Ele é bom no segundo terço do campo, lá na frente, lá. Na intermediária para frente. Aí qualquer jogada, ele vai estar na cara do gol, como ele chega. Então, eu tenho que mudar essa característica dele para que vocês possam ver o Roger, tudo que ele já fez, mas ele com muito mais característica de artilheiro do que ele já é. Porque é assim que você cresce na profissão, você chegar a olhar para o jogador, peraí, esse cara, toda bola que ele chega, ele está querendo fora de gol, ele está querendo ir pro gol, está querendo ir pro gol, eu vou aproximar ele do gol. Eu tenho que aproximar ele do gol. Quem tem que marcar vai ser outro jogador. Ele vai marcar, mas até onde ele pode marcar. Agora, outros vão ter que marcar muito mais do que ele, para que ele possa estar fresco, saúde, para poder decidir os jogos. E aí cabe a mim arranjar essa coisa para ele começar. Porque ele entra por aqui, vai por aqui, se aproxima dali, não sai de perto dali onde a coisa pode acontecer. Entendeu? Dentro do crescimento que nós falamos de crescimento da equipe. Mas aí ele diz algo, né, que ele fala, tem que jogar mais perto do gol. Primeiro, a bola vai chegar, porque a gente não vê muita criação no Corinthians também. Às vezes é por isso que o Roger Guedes sai tanto pra buscar o jogo. E outra, a gente sempre diz, né, que todo mundo tem que marcar. Quando a gente vê principalmente o Palmeiras, do Abel Ferreira, o Rony joga de lateral, às vezes marca como um lateral, o Scarpa marcava, o Dudu. Será que hoje, no futebol atual, nesse time do Corinthians, que já é um time envelhecido, o Roger Guedes pode abrir mão de marcar? Não, ele não falou que não ia marcar. Falou que tem que marcar menos. Até onde... Sim, ele marcar menos, os outros ele falou ele falou de terço do campo. Ele falou de posicionamento. Segundo terço do campo. Posicionar melhor o jogador em campo. É isso aí que ele falou. E nisso ele é bom, hein? Ele falou, cabe a mim resolver o problema para a bola chegar nele. E nisso ele é bom, porque de bola ele entende. Isso aí ninguém pode discutir. O cara pode falar o que quiser. Eu vejo tanta gente falando asneira, né? Por causa do etarismo, né? Já era, tá ultrapassado, tá velho, já foi a fase, não se atualizou. Para com isso, pô. Ninguém desaprende, pô. E tem algumas profissões que o cara fica muito melhor quando ele fica mais velho. Tem algumas profissões que ele fica bem melhor quando ele fica mais maduro, mais experiente, mais velho. Então, quer dizer, de bola ele entende. Ele vai tentar arrumar a posição melhor pro Roger Guedes, fazer o Yuri Alberto funcionar. É outro jogador. Esse tá devendo pra caramba. Tá perdendo gol pra caramba. Então, o que ele vai tentar fazer no Corinthians, com esse grupo que ele tem, é recolocar o time. Né? Você vê que nem o Vampeta. O Vampeta jogou bola, então ele sabe. Ele percebeu lá no Grande Começo e falou, nossa, mas que time espaçado. Ninguém se aproxima. No Corinthians ninguém se aproxima de ninguém. Então esse é o trabalho do técnico. E tomara que ele esteja com a motivação lá no alto para realizar esse trabalho. Que de bola sabe, né? Conhece muito. Conhece. E assim, uma vez,
o João Saldanha, também, enfim, num programa antigo, né? Estava criticando um técnico, porque diz que acho que o lateral em questão era o Jorginho, quando jogava lá no Flamengo. Ele falava, porque o cidadão pega lá a lousa, pega lá o quadro e tal, aí ele faz um risco assim, ô lateral, sai daqui da linha de fundo e vai até a outra linha de fundo e volta. Ué, mas isso aqui você fazer numa lousa, fica pertinho, mas lá no campo são 80 metros, como é que o cara vai fazer isso o tempo todo? E é verdade, o jogador não vai fazer isso o tempo todo. Então, uma coisa é ele ocupar espaço, a outra coisa é ele virar um auxiliar de lateral, aí não. Então, acho que conceitualmente o Luxemburgo está muito correto em relação a isso. Agora, não vai bastar acertar o posicionamento do Roger Guedes, porque o problema não é esse também. O problema, antes de chegar no Roger Guedes, eu acho que o Corinthians tem que acertar o meio-campo. O meio-campo do Corinthians não vai chegar. Não cria uma mísera jogadiça. O meio-campo do Corinthians é ruim. E a parte do eu tenho que dar um jeito. Ele falou isso. Eu tenho que dar um jeito. Ele reconhece, porque senão ele falaria. E nós temos aí geniais para enfiar a bola para ele. Ele não falou isso. Eu tenho que dar um jeito, tenho que descobrir. Aí, alguém citou aqui o Del Valle. Você não precisa ter um cara que mete bola. Aqui reclama-se muito do tal 10. Isso aí não existe mais lugar nenhum do mundo. Não tem. É muito raro. Nem se cria esse jogador, nem se procura. Não. Aproximação. Você chegar tocando bola, você criar um sistema de jogo. Pô, se o Renato Augusto estiver lá, que é um dos últimos moicanos, maravilha, legal. Você vai encurtar o espaço. Mas se ele não tiver, que você não vai ter a genialidade do cara, do diferente, ora, você vai chegar tocando bola. Não. Quantos caras tem o Renato Augusto? Não tem. O próprio Palmeiras, quando o Veiga não joga, quando o Scarpa não joga, ele acha soluções, ele toca a bola. Né? Mas mesmo assim, o Flamengo, quando não tem o Arrascaeta, ele tem que se virar com soluções. Esses caras são muito difíceis. Quando o De Bruyne não joga no City, o City tem que se virar. É o mesmo caso. Quando ele não tem esse cara, tem o Renato Augusto. Sem ele, vai ter que criar soluções para que a bola chegue mais perto. Aí é tal história. Se o cara não sabe dar um passe daqui no Piperno, daqui no Vanderlei ou daqui no Nilson, não dá para jogar bola. E aí é uma questão de estrutura tática geral. É uma mudança geral. Dá para fazer isso? É o que a gente vai ver, né? Vamos sentir como é que a coisa vai rolar. Não, e o Roger Guedes, isso tem uma razão, né? O Roger Guedes é o principal jogador do Corinthians hoje. É o principal. Então, tá na zona de rebaixamento, tá fora da Libertadores. Tá bom, Flávio Prado, mas ele não joga sozinho. Ele é o único jogador que chama responsabilidade. Foi isso que o Luxemburgo falou agora. Enquanto ele for o principal jogador do Corinthians, o Corinthians vai continuar... Eu discordo. Eu acho que os outros têm que somar alguma coisa. Não, mas aí não ele pode ser o principal. Mas se os outros aumentarem, ele não vai ser o principal. A bola que ele tá jogando pode ser. Não pode ser. Não dá. Tirando o Renato Augusto pode. Sabe por quê? Porque o Luxemburgo ele fala aí de personalidade. Né, que pra você defender o Corinthians, você tem que saber lidar com cobrança. E o Roger Guedes tá sabendo. Se ele tiver. É o único que tá sabendo. Se ele for o principal jogador, a coisa não vai estar boa. Quando todo mundo subir, ele vai continuar rendendo, mas ele não vai ser o principal jogador. Ele pode ser marrento, mas ele sempre foi um bom jogador. Nota 6. Aonde ele passou, ele foi um bom jogador. Não foi. Agora, se o Yuri Alberto jogar alguma coisa, se o Maicon jogar alguma coisa... Aí ele não vai ser o melhor jogador. Ele vai render ainda mais. Aí ele não vai ser o melhor jogador do time. Se o Yuri Alberto jogar o que pode, ele não vai ser o melhor jogador. Por quê? O Yuri Alberto ainda não mostrou muita coisa na carreira. Bem melhor que ele, bem melhor. O Maicon é bem melhor que ele, o Fausto Vera é melhor que ele. Se o time andar, ele vai crescer mais, só que ele vai continuar, aí ele vai ser 6,5. O Yuri Alberto tá 9. Mas é mais jogador que ele. E é um 9. É mais jogador que ele. Mas é mais jogador que ele. Eu não acho. Nesse momento. Por hoje, hoje, eu não sei. Por isso que o Corinthians está na zona de rebaixamento e eliminado da Libertadores. Porque o principal jogador é o Roger Guedes, que é um jogador meia boca. Quando os outros crescerem, ele não vai... Quanto você respeita o Luxemburgo, que ele entende de futebol. Se o cara tá falando que ele tem um talento... Você acha que ele vai chegar... Mas ele não diria que é jogador de seleção. Primeira coisa ele não ia pagar esse primeira coisa que ele fala, eu não posso mexer no elenco. Os jogadores são esses. Aí você queria que ele chegasse e dissesse assim o que eu tô falando aqui. O Roberto é nota 5, 6, tá, vamos ver qual... Desculpe, o Roger Guedes. Ele tem que levantar a bola do que ele tem. Se você falar no ar o que você fala fora pra mim, você vai me destruir. Mas você fala no cantão, entendeu? Mas eu falo no ar também. Não, mas você fala mesmo, você fala com mais carinho. Você tem que trabalhar os seus companheiros, tá certo, Fernando? Fala assim, você é isso. Não, ele fala depois. Aí eu fico quietinho, baixo a cabeça. Mas no ar você tem que encher a bola. Eu sou aquele treinador que chuta o balde na coletiva. Ele tem que valorizar o material que ele tem. Sendo bom ou não sendo, é o que ele tem pra hoje. Ele tem e vocês concordam? O Roger Guedes tem que jogar mais perto do gol? Pode ser.
Eu não concordo com o Flávio, não. Eu acho o Roger Guedes o melhor atacante do Corinthians. Claro. Melhor que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ainda não foi nada. O Yuri Alberto mostrou absolutamente nada em nada. Nada. Ele sempre foi... Sabe aquele rojão molhado? Sabe o que é? Rojão molhado, não? Ele não estoura, ele não estourou ainda. Ele é um rojãozinho molhado, o Yuri Alberto. É um jogador que ainda não estourou, né? E o Roger Guedes é o melhor atacante que tem o Corinthians. Não tem outro atacante melhor que o Roger Guedes no Corinthians. Por isso que o Luxemburgo, esperto do jeito que é, inteligente do jeito que é, malaco no futebol do jeito que é, ele trouxe o Roger Guedes ali, estava com ele na coletiva, e falou que o rapaz tem potencial de seleção, que vai posicionar ele mais à frente, né? Não tem um atacante melhor o Corinthians. Se ele fosse técnico da seleção, se ele convocava. Não, porque tem jogadores melhores, ele sabe disso. Mas no que ele tem na mão... ele tá enchendo a bola do que ele tem. O atacante que ele tem melhor na mão é o Roger Guedes. Se ele contar com o Roger Guedes, ele vai ficar na zona de rebaixamento. É o melhor atacante que ele tem na mão. Isso é indiscutível. Esse rapaz que veio do Acho o Alberto infinitamente. Mas não joga. O cara não adianta a gente achar e o cara não render. A partir do momento que o Roger Guedes é o cara que tá jogando, não vai adiantar nada. Eu acho que aí o problema é o time, Flávio. É você ter o meio-campo, você ter gente funcionando. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você ter aproximação. Se o melhor é o Yuri Alberto, já tá tudo errado. A hora que você tiver gente pra municiar lá na frente o Roger, municiar o Yuri Alberto, a bola chegar. Aí o melhor não será o Roger Guedes. Esse Dias, por exemplo, esse centroavante que nós vimos, meteu 2 gols ontem. O Lautaro Dias, que é o centroavante do glorioso Del Valle, né? Não é um primor técnico, mas a bola chega lá e ele mete pra dentro. Aí você tem um sistema de jogo. Sabe quanto custou esse jogador ao Independente Del Valle? Não. Quanto? 400 mil euros. Se trouxesse o jogador pro Corinthians... Ele era da segunda divisão da Argentina. Se trouxesse o jogador pro Corinthians, sabe o que vai acontecer? Jogam ele dentro do Rio Tietê em 6 meses. Pois é, então. Não vai jogar. Então, mas não vai jogar. Não tá pronto. Como o Corinthians fez com o Sornosa, que era o melhor jogador do Del Valle. Acabou com o cara. Mas é que precisa montar o time. Ele não tem um time. O Corinthians não tem um time. O Corinthians tem um bando ali que não sabe o que faz dentro de campo, gente. Isso é tão claro, tão evidente. Por isso que eu estou dizendo. Eu não queria estar na pele do Luxemburgo. Porque se ele não fizer esses caras renderem, vai continuar sem time. Mas aí é tal história. Ele vai tentar fazer o... Mas aí é tal história. Se tivesse tudo bem, não chamava o Luxemburgo. É isso aí. Tem que aproveitar a oportunidade. Tá tudo bem. Você pega um garoto... Eu acho que ele vai fazer um grande esforço para não perder essa oportunidade. Eu também acho. Agora, sempre uma coisa que você fala. Vai dar certo? O que se espera? Se vão achar que ele vai ganhar Campeonato Brasileiro, que ele vai ganhar Libertadores, esquece. Então tem que ter limite pro negócio. Ele chegou na zona do rebaixamento. Se ele levar para metade da tabela... tá bom. Mas vão encher o saco, é velho. Eles acham que ele vai ganhar. A torcida acha que ele vai ganhar a Libertadores. Do Corinthians fim de semana. Alguém lembra? Fortaleza. Aonde? É o Fortaleza fora. Vai ganhar o Fortaleza. Não, em casa. Vai jogar com Fortaleza. Fortaleza em casa com a força da Fiel? Então... a sequência. A sequência do Corinthians. Fortaleza em casa. Botafogo, atual líder, fora. São Paulo em casa. Atlético Mineiro fora. E Flamengo fora. E Argentinos Júnior fora. Aí já perdeu. Não, olha aí, a sequência é muito ruim. Eu vou falar inteira porque... Fortaleza em casa. Pode ganhar. Não. Tá bom, pra mim pode ganhar. Botafogo fora. O Botafogo é favorito, mas também o Botafogo não tá jogando esse bolão. O jogo dá pra conseguir qualquer coisa, eu acho também. Quantos jogos? Botafogo? O Botafogo está a 12 jogos invictos. Não. Que era a segunda divisão do Rio, né? Aquela Copa Rio. Metade disso aí é a Taça Rio. É isso, a metade é a Taça Rio. Então, produção, vamos segurar. Não interessa. Jogamos com o Flamengo, com 10, Juíza metendo a mão e ganhamos. Mas jogamos contra o São Paulo também. O que convenhamos não é. Juíza metendo a mão, a Juíza deu um pênalti ridículo pro Botafogo. Vamos lá. São Paulo em casa. Ganha. É um jogo... Isso eu também acho. Atlético Mineiro fora. Aí é pesado. Agora só piora. Atlético Mineiro fora, Copa do Brasil. Flamengo fora, Brasileiro. Argentinos Júnior fora, Libertadores. É muita viagem. Fluminense em casa, Campeonato Brasileiro. E Atlético Mineiro em casa,
Copa do Brasil. É só chumbo. É muito chumbo. Quanto é esse jogo Se vacilar, vamos fazer o rodízio de técnico de novo aí. Vai ter mais uns 3, 4 técnicos. Domingo agora? É domingo contra o Fortaleza, Kaique? Não pode ser. Não, é domingo sim. É domingo. Mas onde? É quando? É segunda-feira. Segunda-feira às 8 da noite. Obrigado. Em Itaquera. Segunda-feira às 8 da noite. A única expectativa Trabalharei é um nesse apoio forte. Não, da esse é um Fiel. bom jogo pra perder. Então, não, mas aí você tá esquecendo do Segundo. apoio da Fiel. Não. Você não viu ontem? Segundo aí, tá. O Fortaleza é um Del Valle, Com o gente. apoio da Fiel? o Essa Fortaleza culpa é arrumado. eu não levo. Imagina, com o apoio da Fiel. O Vanderlei ontem estava de binóculo na casa dele. Essa olhando. culpa não era uma coisa eu não bonita levo. no corredor. Tá? Essa culpa eu Apoio não da levo. Fiel, Porque desde Charles Miller, pode ter a torcida que tiver, tem que ter time. A torcida é maravilhosa, já falei. O cenário é lindo, a bandeira. Empurrando o povo lá. Não, é verdade. E agora as bandeiras, como diria o Isso, outra coisa. o cenário é lindo, ajuda o caixa do clube. Eu acho, mobiliza. Concordo com tudo isso também. Tenta incentivar, dá som ambiente. Enfim, só tem coisa boa. Mas se o time for 11 Nogueirinhas, não adianta nada. Mas ainda no Brasil, que é o único que conseguiu perder 2 Copas jogando em casa. Pô, para com isso. Aqui, Esquece. é legal o cenário, que bom. O cenário é bonito, lógico. Bem-vindo a grana, mas... É muita baboseira. Mas esse discurso já é antigo. E aí eu só peço E pra continua vocês, prevalecendo. eu só peço E pra forte. vocês, E continua me prevalecendo. deem números. Números. Porra, por aí. Qual time que tem mais resultados fora do que dentro de Ai, casa? meu Deus Aí do um céu. dia eu tento escutar essa baboseira, essa loucura de vocês. Se vocês me Ontem, o quê? comprovarem O que você tem que a tem dizer um time sobre que ontem? ganhou mais fora de casa do que que dentro... você E o tem a dizer anterior? sobre ontem? Tá bom, mas Ontem o Corinthians e o ganhou anterior. muito jogo dentro de casa do que fora. Jogou com um monte de porcaria. Como cara. todos os outros times. Todos rendem melhor.